Descrição técnica do código de problema OBDII. Faixa: desempenho do controle do atuador da borboleta. Banco 2. Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força OBDII. É considerado genérico porque se aplica a todas as marcas e modelos de veículos. 1996 versões mais recentes, embora etapas específicas de reparo possam variar dependendo do modelo. O que isso significa? Alguns veículos mais novos são equipados com sistemas de acionamento por fio, onde o corpo do acelerador é controlado por um sensor no pedal do acelerador, o módulo de controle do trem de força, módulo de controle do motor PCM, SEM, e um motor de atuador elétrico no corpo do acelerador. O PCM, SEM usa o sensor de posição do acelerador TPS para monitorar a posição real da lâmina do acelerador e, quando a posição real está fora da faixa com a posição de destino, o PCM, SEM define o DTC P0638. O banco 2 refere-se ao lado do motor oposto ao cilindro número 1. Não é comum usar mais de um corpo do acelerador. No entanto, alguns fabricantes têm um corpo do acelerador para cada banco do motor. Todos os procedimentos de diagnóstico neste artigo se referem especificamente apenas a este lado do mecanismo. Esse código é semelhante ao código P0638. Se ambos os códigos estiverem presentes, suspeitar de uma falha na fiação, falta de tensão ou problema de PCM, SEM, a maioria dos corpos de borboleta deste tipo não pode ser reparada e precisa ser substituída. O corpo do acelerador é acionado por mola para manter uma posição aberta no caso de uma falha do motor. Em alguns casos, com uma falha completa, o acelerador não responde e o veículo só é capaz de dirigir em velocidade lenta. Nota: se houver algum código DTC associado ao sensor de posição do acelerador, certifique-se de corrigi-lo antes de diagnosticar o código P0639. Sintomas: os sintomas de um código de problema P0639 podem incluir: verificar a luz do motor acesa, lâmpada indicadora de mau funcionamento, o veículo pode sentir uma hesitação na aceleração. Causas potenciais: as causas deste DTC podem incluir: mau funcionamento do sensor de posição do pedal, mau funcionamento do sensor de posição do acelerador, mau funcionamento do motor do atuador do acelerador, sujo corpo do acelerador, cablagens, conexões soltas ou sujas, avaria no PCM, SEM. Etapas de diagnóstico: repara o sensor de posição do pedal. O sensor de posição do pedal está localizado no pedal do acelerador. Geralmente, existem 3 fios usados para determinar a posição do pedal: uma referência de 5 volts fornecida pelo sinal PCM, SEM, terra e sensor. Um diagrama de fiação de fábrica será necessário para determinar qual fio é usado. Verifique se a conexão está segura e se não há fios soltos no chicote. Verifique se há um bom aterramento usando um voltímetro digital DVOM ajustado na escala de ohms, conectando um fio ao terra no conector do sensor e o outro no aterramento do chassi. A resistência deve ser muito baixa. Verifique a voltagem de referência de 5 volts do PCM usando o DVOM configurado na escala de volts com o fio positivo no conector da fiação e o fio negativo em um bom terra conhecido com a chave na posição de execução ou posição. Verifique a voltagem de referência usando o DVOM configurado na escala de volts com o fio vermelho no sinal de referência e o fio negativo em um terreno conhecido com a chave na posição de funcionamento. Ligado. A tensão do sinal deve aumentar à medida que o pedal do acelerador é pressionado mais longe. Normalmente, a tensão varia entre 0,5 V com o pedal não pressionado e 4,5 volts na posição de aceleração máxima. Pode ser necessário verificar também a tensão do sinal no PCM para determinar se há uma diferença de tensão entre o sensor e o que o PCM está lendo. O sinal do sensor de posição também deve ser verificado com um multímetro gráfico ou osciloscópio para determinar se a tensão aumenta suavemente sem interrupções em toda a amplitude de movimento. Se uma ferramenta de verificação avançada estiver disponível, o sensor de posições geralmente é exibido como uma porcentagem da entrada do acelerador desejada. Verifique se o valor desejado é semelhante à posição real do pedal. Sensor de posição do acelerador. O sensor de posição do acelerador monitora a posição real da lâmina do corpo do acelerador. O sensor de posição do acelerador está localizado no corpo do acelerador. Geralmente, existem 3 fios usados para determinar
determinar a posição do pedal, uma referência de 5 volts fornecida pelo sinal PCM, SCM, terra e sensor. Um diagrama de fiação de fábrica será necessário para determinar qual fio é usado. Verifique se a conexão está segura e se não há fios soltos no chicote. Verifique se há um bom aterramento usando um voltímetro digital DVOM ajustado na escala de ohms, conectando um fio ao terra no conector do sensor e o outro no aterramento do chassi. A resistência deve ser muito baixa. Verifique a voltagem de referência de 5 volts do PCM usando o DVOM configurado na escala de volts com o fio positivo no conector da fiação e o fio negativo em um bom terra conhecido com a chave na posição de execução ou posição. Verifique a voltagem de referência usando o DVOM configurado na escala de volts com o fio vermelho no sinal de referência e o fio negativo em um terreno conhecido com a chave na posição de funcionamento. Ligado, a tensão do sinal deve aumentar à medida que o pedal do acelerador é pressionado mais longe. Normalmente, a tensão varia entre 0,5 V com o pedal não pressionado e 4,5 volts na posição de aceleração máxima. Pode ser necessário verificar também a tensão do sinal no PCM para determinar se há uma diferença de tensão entre o sensor e o que o PCM está lendo. O sinal do sensor de posição do acelerador também deve ser verificado com um multímetro gráfico ou osciloscópio para determinar se a tensão aumenta suavemente sem interrupções em toda a amplitude de movimento. Se uma ferramenta de verificação avançada estiver disponível, o sensor de posições geralmente é exibido como uma porcentagem da posição real do acelerador. Verifique se o valor da posição desejado é semelhante ao valor da posição comandada. Motor do atuador do acelerador. O PCM, SCM envia um sinal ao motor do atuador do acelerador com base na entrada da posição do pedal e em um valor de saída pré-determinado. Dependendo das condições de operação, a posição do pedal é conhecida como a entrada desejada, porque o PCM, SCM controla a posição da lâmina do acelerador e pode limitar seu desempenho em determinadas condições. A maioria dos motores do atuador é controlada pelo ciclo de trabalho. Verifique o motor do atuador do acelerador para obter a resistência correta, desconectando o conector da cablagem usando o DVOM ajustado na escala de ohms com o fio positivo e negativo nas extremidades dos terminais do motor. A resistência deve estar dentro das especificações de fábrica. Se estiver muito alta ou baixa, o motor pode não se mover para a posição comandada. Verifique a fiação testando a energia usando um diagrama de fiação de fábrica para localizar os fios adequados. O fio de alimentação de energia pode ser verificado usando o DVOM configurado na escala de volts com o fio positivo no fio de energia e o fio negativo em um bom terreno conhecido. A voltagem deve estar próxima da voltagem da bateria com a tecla ligada na posição de funcionamento ou ligado. Se houver uma perda de energia significativa, a fiação pode ser suspeita e deve ser rastreada para determinar onde a queda de tensão está ocorrendo. O fio do sinal é aterrado através do PCM e ligado e desligado por um transistor. O ciclo de serviço pode ser verificado com um multímetro gráfico ou osciloscópio definido para a função de ciclo de trabalho com o fio positivo emendado no fio de sinal e o fio negativo em um terreno conhecido. Um voltímetro padrão exibe apenas uma tensão média que pode ser mais difícil determinar se há alguma queda de tensão ao longo do tempo. O ciclo de serviço deve corresponder à porcentagem comandada pelo PCM, SCM. Pode ser necessário verificar o ciclo de serviço comandado do PCM, SCM usando uma ferramenta de verificação avançada. Corpo do acelerador. Remova o corpo do acelerador e verifique se há obstruções ou acúmulo de sujeira ou graxa ao redor da lâmina do acelerador que impediria o movimento normal. Uma lâmina do acelerador suja pode fazer com que a lâmina do acelerador não responda corretamente quando comandada para uma determinada posição pelo PCM, SCM, PCM, SCM. Depois de verificar todas as outras funções nos sensores e no motor, o PCM, SCM pode ser verificado quanto à entrada desejada, posição real do acelerador e posição comandada do motor usando uma ferramenta de varredura avançada que exibirá a entrada e a saída como uma porcentagem. Se os valores não corresponderem aos números
números reais obtidos dos sensores e do motor, pode haver resistência excessiva na fiação. A fiação pode ser verificada desconectando o chicote do sensor e o chicote PCM-SM usando o DVOM ajustado na escala de ohms com um condutor positivo e negativo em cada extremidade do chicote. Será necessário usar um diagrama de fiação de fábrica para localizar os fios adequados para cada um dos componentes. Se a fiação tiver resistência excessiva, os números exibidos pelo PCM-SM podem não corresponder à entrada desejada, saída de destino e saída real, e o código de falha será definido.